fundos de papel ainda valem a pena? Valem. Então, acho que você deve também responder isso. Bastante. Porque o pessoal fala, você acha que agora não é a hora dessa questão da taxa de juros cair? Você acha que ainda tem bastante fundo de papel? Eu acho o seguinte, a gente construir uma carteira geradora de renda é um processo, né? Você leva anos fazendo isso e é um processo de acumular cotas, acumular ações, né? Você vai estar na carteira diversificada, então isso tem que ser feito sempre. Todo mês você tem que comprar, tá? A gente provavelmente iniciando aí um ciclo de queda nos juros, mas esses juros vão cair para quanto? Vão cair para, sei lá, 10% ao ano? 9,5% ao ano? Ainda é uma taxa de juros bem considerável. A gente tem poucos fundos de papéis 100% ou muito exposto a CDI. Tem poucos, você tem KNCR, VGIR, você tem poucos fundos bem expostos ali ao CDI. A maioria é IPCA hoje, tem ali 20% de CDI, alguma coisa assim. E lembrando que eles não pagam CDI, eles pagam CDI mais 2, mais 3, olha os CRIs ali dentro. E pagam líquido, tá? Isso se você comprar no VP. Se você comprar mais barato, você recebe proporcionalmente um pouquinho a mais, quando você olha essa rentabilidade. E aí o fundo de papel, ele tem outras vantagens, tá? Então, numa carteira diversificada de fundo imobiliário, o fundo de papel ele vai te trazer uma reposição mais imediata da inflação. Por exemplo, você pega o fundo que tem CRIs expostos aos índices de inflação, como o IPCA, por exemplo, você tem um delay de 2 meses ali para estar recebendo aquela inflação na média, né? Cara, no aluguel do imóvel pode levar 1 ano para frente, às vezes mais, para aquilo ser reajustado. Então, você vai ter uma reposição mais imediata da inflação no seu fluxo, que é importante, tanto para quem está construindo patrimônio quanto quem vive de renda. Você vai diversificar alguns riscos, como vacância, por exemplo, do próprio segmento imobiliário. Então, eu comentei que shopping sofreu na pandemia, laje também sofreu. A papelada pagou bem. Então, o cara que tinha uma carteira bem diversificada, ele sofreu menos. E aí você vai balancear ali entre papel e tijolo. A gente trabalha com 30% a 50% de fundo de papel na carteira, dependendo do cenário macro. Tá? Então, quando começo do ano, que a gente estava muito... a gente ainda acha que tijolo tem espaço para andar. A gente estava ali quase 70% tijolo, 30% papel. Agora começaram a surgir umas oportunidades, né? Por causa dessa deflação de junho, a gente tem alguns fundos de papéis aí com desconto em relação ao valor patrimonial. E a gente acha que a distribuição vai continuar sendo boa deles, né? Tão boa quanto antes? Não, se a inflação está mais elevada, o CDI está mais elevado, vai pagar mais. Mas ainda vai continuar trazendo uma boa distribuição. Mas alguns fundos de papéis que eu acho que tem qualidade, não é fundo arriscado e tem um desconto aí interessante em relação ao valor patrimonial. VCJR, o RBRR, para quem é investidor qualificado, você tem o Canip, né? Então são fundos aí de papéis que estão com desconto relevante em relação ao valor patrimonial. Sofreram um pouquinho aí com essa questão dos dividendos caíram por causa da inflação, mas é pontual. O preço vai voltar para o valor patrimonial quando? Mais cedo ou mais tarde. Quanto mais demorar, melhor para quem está acumulando patrimônio. Não é um trade, é um game de acumular o máximo de cota possível para receber o máximo de dividendos possível. Não tem muito segredo, né, Danilo? Não tem, cara. Se você entender que os fundos imobiliários de tijolo, ali em março, estavam de graça e os fundos imobiliários de papel estavam um pouco até caros, porque a Selic super alta, pagando super dividendos, cara, o negócio inverteu. Quem comprou ali em março fundo de tijolo, igual o Danilo falou, que vai mudando os percentuais da carteira dele. Agora, os fundos de tijolo têm oportunidade, mas não tá tão barato como estavam, mas os fundos de papel começam a apresentar oportunidades, né? Então, se você entender esse negócio, você vai ganhar dinheiro, né? Além do que, claro, ouvindo bons especialistas, assinando casas de análise interessantes, estudando também, né, Carol? Exatamente. Você falou sobre vacância, que é algo super importante. Sim. Né? Você saber quanto que tá vago do imóvel. Quanto que você considera, vamos dizer assim, aceito, porque o HG, por exemplo, HGRE, Legal. 11, ele tá com uma vacância Excelente considerável. pergunta. E todo mundo pergunta, mas e a vacância? Vale a pena? Excelente pergunta. O caso específico do HGRE, assim, eu sei que o investidor ele chega agora, ele abre o relatório gerencial, ele vê que tem aquela vacância, ele fica... Pô, tá alto, tá elevado. Ele Compara com a média. Se você for olhando relatórios para trás, buscando fato relevante, vai entender qual imóvel tá vago. Esse imóvel tá vago por quê? Quando esse imóvel veio pro fundo, será que ele já esteve mais ocupado antes, depois que a gestão comprou, que começou a ficar vazio? Aí você vai ver que eles compraram um imóvel e reformaram o imóvel do zero, aumentaram inclusive o padrão construtivo do imóvel, viram um imóvel padrão A. E esse imóvel, obviamente, durante a reforma, o retrofit completo, ele estava vago. E é uma posição relevante ali dentro do HGRE. Esse é um fundo que eu acho que tem feito um bom trabalho de reciclagem de portfólio. Tem desafio pela frente, que ele tem imóveis antigos. Mas ele tem ainda um potencial de aumentar a distribuição com a ocupação do Torre Martiniano, se eu não me engano. O nome dele ele tem boas lajes, né? São lajes muito bem posicionadas. Tem lajes boas, outras nem tanto. Mas ele mesmo vem sinalizando um processo de reciclagem ali. Eles têm ideia de vender. Então, assim, para responder a sua pergunta...
eu gosto de olhar a média de vacância da cidade, e aí você vai comparar com aquele imóvel, se o gestor está fazendo um bom trabalho, se tem demanda por aquele imóvel, ou se ele está um pouco acima ou abaixo da média. Com a vacância abaixo, um pouco abaixo de 10%, a gente tem um ciclo mais favorável ao proprietário. Ele consegue chegar para vocês e falar, Olha, eu vou aumentar o preço dessa sala aqui. e você não tem muito como falar para ele, olha, se você aumentar, eu saio, porque você não tem para onde ir. Se essa vacância tá muito alta, imagina a vacância de 30%, Carol, vou aumentar teu aluguel. Aí o André vai falar, não, Carol, não vamos pagar não, vamos para outro lugar. Tá cheio de sala aqui, tem sala... O medo, né, de ficar sem Exato. também. Exato. Então, essa vacância menor, ela é mais favorável ao proprietário. Onde a gente tem vacância baixa em São Paulo hoje, a região da Faria Lima, Vila Olímpia, Itaim, um fundo imobiliário com edifícios corporativos, a gente tá falando de laje corporativa aqui. Nessa região, cara, Muito caro também, né? e a possibilidade de aumentar o aluguel, o fluxo para os escritórios voltou. Apesar de ter muita gente trabalhando no home office, dá uma volta na Faria Lima, dá uma volta aqui na Paulista. Só o trânsito, os restaurantes lotados mostram que as pessoas estão ali.